Senhor, nosso querido Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer por estarmos na tua bendita casa de oração. Senhor, enquanto aqui estivermos, que nós possamos louvar o teu santo e bendito nome com as nossas vidas, com o nosso louvor, com a nossa boca, com o nosso pensamento, e que tudo isso, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa também aqui os dízimos, as ofertas, aqueles que participarão no culto. Esteja o teu Santo Espírito em nosso meio, é o que nós rogamos em teu doce nome. Amém, Senhor. Bom dia a todos os irmãos. Eu tenho em minhas mãos aqui 2 pedidos, mas também tem 2 agradecimentos. A gente quer agradecer à igreja que foi pedido aqui, né, para orar pela filha do irmão Walter, e ela já está em casa, está bem recuperada, já está bem melhor. Então, obrigada à igreja que orou pela Débora. Tenho também agradecimento. A Melissa fez a cirurgia, quinta-feira, minha neta, e a igreja também estava orando, e deu tudo certo, fez a cirurgia da adenoide, do ouvido, graças a Deus também está bem, está em casa. Então, Deus tem abençoado. E os pedidos aqui também, gente. Então, como essa igreja é uma igreja de oração, tem 2 pedidos aqui que os irmãos possam orar carinhosamente. O pedido da Célia e do Levi, a Célia, né? Todo mundo conhece a Célia. É o pedido pelo Glauber. Ele precisa de um transplante de córnea e Curitiba não tem. Está difícil, a fila está muito longa. Estão tentando já em São Paulo. E eu peço que a igreja que ore, porque tem sentido muita dor e precisa desse transplante o mais rápido possível. Então, que Deus possa abençoar e que os irmãos possam orar para que dê tudo certo. Depois eu vou estar agradecendo. Tem um outro pedido aqui da Adriana. A Adriana é prima da Thaís. A criança dela está próxima da Thaís. Vai nascer quarta-feira e vai nascer com uma formação de coração. Eu quase chorei quando a Thaís falou, eu estou me segurando porque não é um assunto bom de falar. A igreja sabe o quanto que a gente sofreu, né? Com a Laura. A igreja orou e graças a Deus deu tudo certo. E a gente acompanhou muito no hospital, é um caso muito delicado, gente. Ali a gente vê muitas crianças perdendo a vida quando nasce com essa situação. E ela tem que fazer essa cirurgia também, vai nascer com uma formação de coração. Isso aí, o dia da cirurgia a gente não sabe, agora o problema é grave. Então, que a igreja possa estar orando e ela vai nascer também com problemas de visão, né? Então, é caso delicado, mas para o nosso Deus, né? Nosso Deus, ele pode tudo. Então, que a igreja possa estar orando para essas pessoas. A mãe chama a Adriana, tá? Vamos nos colocar de joelho e falar com Deus. Grandioso Pai que está no céu, somos gratos ao Senhor, Pai, que estamos de joelho diante de Ti. Muitos agradecimentos, Pai, porque o Senhor tem atendido nossos pedidos, o Senhor tem cuidado, Pai, da Tua família de uma forma tão especial, a forma até que nós não merecemos, mas o Senhor tem feito tanta coisa por nós, Pai. E tanto pedido especial o Senhor tem nos atendido. Muito, muito obrigada, Senhor. E é por isso, Pai, que neste momento trazemos mais 2 pedidos. Difícil se fosse para nós resolver, impossível até.
mas para o Senhor não é, Pai. Então que o Senhor abençoe, que possa dar tudo certo lá, que logo possamos estar aqui agradecendo pela situação do Glauber e também pela Adriana, quando ficar tudo resolvido, que o Senhor vai estar resolvendo, Pai. Que o Senhor possa atender os nossos pedidos de acordo com a tua santa e boa vontade. Abençoe todos os nossos irmãos que estão aqui, Pai, os que não vieram por motivo justo também, até por motivo injusto, porque o Senhor é que cuida de nós, o Senhor possa estar fortalecendo a fé de cada um, transformando. Às vezes a gente tem dificuldades, mas o Senhor é que sabe, Pai, que o Senhor possa transformar o nosso coração dia a dia, Pai, para que nós possamos estar preparando para a ida, para logo estarmos com o Senhor no céu. Obrigada por tudo, Pai. Que o nosso irmão Wagner possa ser também usado pelo Senhor nesse momento e que a mensagem possa vir de acordo com as nossas necessidades, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração. Às vezes a gente escuta aquilo que a gente não quer, sabe, Senhor? Mas o Senhor possa nos transformar, porque nós possamos aceitar, ouvir tudo o que for para o nosso crescimento espiritual na nossa vida. Porque é isso que nós precisamos. O Senhor possa tocar em nós para que nós possamos estar sendo mudados dia a dia, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Que nós possamos aceitar, Pai, ser como um vaso, ser como um barro na mão do oleiro, Pai, para que seja moldado pelo Senhor dia a dia e possamos chegar na situação que seja desejada, almejada pelo Senhor e estar pronto para ir para o céu. Obrigada por tudo, por nós só te agradecemos e te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Um dia eu já estava com saudade de pregar. E ainda mais pregar aqui na igreja do Sítio Cercado, onde nós temos um carinho muito especial. Já encontrei bastante gente, já dei bastante abraço, mas depois eu vou ter a oportunidade de poder abraçá-los à saída. Arnaldo, nós tivemos que fazer uma mudança, então a música vai ficar para o final, tá bom? Para ficar um pouquinho mais de tempo para o sermão. Não estou muito legal da voz, mas espero que vocês consigam entender a mensagem desta manhã. Queria também agradecer aqueles que estão nos visitando. Eu tenho um convidado hoje especial aqui, que é o Paulo. E eu queria que você também, se você tem um convidado aí do seu lado, eu queria que você pedisse que ele se levantasse aí para que a igreja conheça aqueles que estão nos visitando, aqueles que são os nossos amigos que estão conosco. Vamos lá, coloque-se de pé. Eu quero que você que está aí perto cumprimente aí os nossos visitantes. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco nesta manhã também. Irmãos, essa manhã eu queria falar para vocês sobre um tema. Vamos ver se você coloca a apresentação para a gente ali, por favor. E o Clodoaldo também pediu que eu desse uma mensagem para aqueles que estão nos vendo pela internet, que você possa ser também abençoado com a mensagem desta manhã e que Deus possa também atuar na sua vida através dessa e outras mensagens que são gravadas aqui na igreja do Sítio Cercado, na cidade de Curitiba, no Paraná. Irmãos, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre desertos. Alguém tem ideia qual é o maior deserto do mundo hoje? Qual é? Deserto do Saara. Irmãos, eu também achava que era o deserto do Saara. E me surpreendeu, quando eu comecei a pesquisar para o sermão desta manhã, me surpreendeu. Porque deserto, nós sempre temos na cabeça de que é um lugar vazio, é um lugar inabitado, de muita areia e muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, é isso? Só que é o seguinte, irmãos, existem outros tipos de desertos. Eu também não sabia, mas a Antártida é considerada também um deserto, e por isso ela é o maior deserto do mundo, com 14 milhões de quilômetros quadrados. Eu falei certo? 14 milhões? É isso, 14 milhões de quilômetros quadrados. É o continente mais frio, mais seco, e com a maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra foi de menos 89,2 graus Celsius. Já foi registrada na Antártida. Lá é o maior deserto do mundo. Qual é o segundo maior deserto do mundo? Agora ficaram com medo de arriscar. Mas daí sim, vocês estavam certos. É o deserto do Saara,
com 9 milhões de quilômetros quadrados. É o maior deserto quente do mundo. E oficialmente é o segundo maior deserto da Terra, localizado no norte da África e tem uma área equiparável à da Europa. Então aqui agora vocês aprenderam, se vocês não tirarem nada da mensagem de hoje, vocês já aprenderam que o maior deserto do mundo não é o Saara, e sim a Antártida. Mas existem outros desertos. Existe um deserto chamado Depressão. Esse deserto chamado Depressão hoje atinge mundialmente uma população equivalente a mais da metade da população do Brasil. Isso é o que se estima por conta de pesquisas, fora aquelas pessoas que sofrem por depressão e sofrem caladas, vivem num deserto da doença da depressão. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que em todo o mundo mais de 121 milhões de pessoas sofrem com esse problema. Existem outros que eu classifiquei como desertos, que são desertos como a solidão. A solidão, que não se escreve com 2 i's, eu escrevi com 2 i ali, a solidão pode causar efeitos graves na saúde. E olhem que importante isso, irmãos. De acordo com uma pesquisa do psicólogo americano John Cacioppo, o isolamento social é tão prejudicial quanto o hábito de fumar 15 cigarros por dia ou ser alcoólatra. E esses dados foram publicados no Daily Mail. Então, é um outro deserto, irmãos, o deserto da solidão. E eu classifiquei outros desertos que nós temos aqui, daqueles que estão sofrendo pela morte de um ente querido, aqueles que estão solitários, estão no deserto da multidão. Existem aqueles que estão no deserto de suas finanças, e existem aqueles que estão no deserto dentro da igreja. E eu queria falar com vocês nesta manhã que o deserto tem uma importante lição a nos ensinar. O deserto, por mais que às vezes ele possa parecer um lugar árido, sem vida, um lugar frio, de ventos fortes, tempestuosos, mas podem haver ali lições importantes para as nossas vidas, que podem remeter desse deserto físico que nós conhecemos e que aprendemos hoje sobre eles, podem remeter àquele deserto que cada um tem vivido em sua vida também. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, no versículos 17 e 18. Se tem alguém aí do seu lado que está sem Bíblia, compartilhe sua Bíblia com ele. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era um caminho... O que diz a tua Bíblia aí? Era um caminho o quê? Era um caminho mais perto, mas Deus não levou o seu povo pelo caminho mais perto, porque Deus disse... para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho de onde? Do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Irmãos, agora o contexto histórico nos mostra, depois de todas as pragas, de todos os acontecimentos na vida daquele povo, Deus agora, a partir do momento que Faraó os deixa ir, Deus lhes dá a opção de ir por um caminho mais longo, um caminho talvez mais árido, mais difícil. Mas Deus fez isso pensando no bem dos seus filhos. Porque a palavra de Deus, não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus, é a Bíblia que está dizendo que se eles tivessem ido pelo caminho mais perto, pelo caminho mais curto, talvez aquelas pessoas se arrependessem. Exatamente, irmãos, quem sabe eles quisessem voltar. Mas agora Deus, em sua sapiência, faz com que aquelas pessoas caminhem pelo deserto para que se preparem, para que estejam prontas para entrar na Canaã celestial. Agora, pensem comigo, aquelas pessoas no Egito, elas estavam presas, elas viviam como escravos,
E ainda assim, talvez pelo caminho que elas passassem, o caminho mais curto, fizesse com que elas se arrependessem de ter saído do Egito e quisessem voltar. Essa semana eu estava em Minas e estava conversando com uma pessoa e ela falou um ditado popular que eu não conhecia e eu associei a esse momento. A gente estava conversando sobre determinado assunto e ele falou que quem convive com porcos come farelo. Eu não conhecia esse ditado, eu fiquei pensando e ele tem razão. A partir do momento que você começa a viver nessa podridão, você começa a viver nesse ambiente, você começa a comer do mesmo dele, e daqui a pouco você já se acostuma. Então quem vive com porcos, de fato, come farelo, porque você se acostuma a isso, e aquele povo também estava acostumado a isso. E embora aquilo que tivesse para o seu futuro fosse melhor, o caminho do deserto fosse mais longo, era preciso passar pelo deserto. O deserto lhes garantiria a entrada na Canaã. Será que é diferente conosco hoje, irmãos? Talvez conosco hoje tenha acontecido a mesma coisa. Deus às vezes tem dado a você provas, tem dado a você um deserto, seja nas finanças, na família, no trabalho, mas Deus às vezes tem lhe dado um deserto, para que você caminhe por ele, para que você sofra aquilo que tiver que sofrer nesse caminho, mas para que ele sirva como objetivo, para que você não deixe escapar a tua salvação. Às vezes o caminho mais perto não é o caminho que leva para a salvação. Agora, quando Deus faz isso com o povo, parece que é um Deus tirano. Puxa vida, o caminho aqui era tão perto. Mas bota o povo para ir pelo deserto. Só que tem uma outra promessa que há ali para nós também. Ainda no capítulo 13, eu gostaria que você avançasse para os versículos 21 e versículo 22. Versículos 21 e versículo 22 do capítulo 13 diz lá: E o Senhor ia aonde? Adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos, o deserto durante o dia vai a temperaturas altíssimas. E Deus, por mais que tenha tirado aquele povo do caminho mais curto, sabendo que o caminho mais curto poderia ser o caminho que os levasse à perdição, Deus os coloca no caminho mais longo, o caminho mais difícil, mas Deus estava com eles durante todo o caminho. Durante o dia na coluna de nuvem que os protegia do sol escaldante e ainda também os guiava pelo caminho. E durante a noite, Deus lhes dava o calor, porque o deserto é extremamente frio durante a noite, e Deus lhes dava o calor através dessa coluna de fogo. Irmãos, o deserto é necessário em nossas vidas em determinados momentos. Mas o que nós não podemos esquecer é que por mais que estejamos passando pelo deserto das nossas vidas, Deus está conosco em todos os momentos. Posso ouvir um amém? Deus está conosco em todos os momentos. Existem outros exemplos que eu quero compartilhar com vocês. Quero que você abra lá a sua Bíblia. Abra lá a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 19. Abra a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 8. Enquanto você acha, pelo escasso tempo eu já vou lendo. 1 Reis 19, versos 1 a 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi para onde, irmãos, que diz a tua Bíblia? E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu,
em seu ânimo à morte, disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Elias havia acabado de presenciar coisas magníficas ao orar em nome do Deus verdadeiro, do Deus de sua fé. Coisas magníficas acabaram de acontecer. Os profetas de Jezabel haviam sido mortos. E agora Jezabel manda um mensageiro dizendo para ele que vai matá-lo. E mesmo depois de todo aquilo que ele viu, que Deus podia fazer, ele teme. E para fugir ele vai para onde? Ele vai para o deserto. Por isso eu disse para vocês, irmãos, o deserto tem lições importantíssimas para nós. Pode nos ensinar uma série de coisas. Às vezes nós precisamos desse refúgio, precisamos desse tempo de solidão, porque o deserto não pode significar apenas um lugar árido, seco, sem chuva e inabitado. Pode significar um local de silêncio, de tranquilidade, de busca, de paz. E Elias agora foge. E ele caminha durante um dia. E daí ele já está desanimado agora. Ele deita lá debaixo de um arbusto, começa a praguejar a sua vida e diz que dessa maneira é melhor que Deus tire a sua vida. Mas puxa vida, se Elias queria morrer, tivesse ficado então, que Jezabel faria isso por ele. Mas é que quando ele vai para o deserto, ele começa a pensar nisso, vê a sua insignificância, vê tudo que vinha passando. E diante das dificuldades do deserto, Elias deseja a morte. Irmãos, dentro dessa história do deserto de Elias, o que mais me chama a atenção é que Deus envia o seu anjo. Deus envia um anjo quando você está no deserto, quando você está nas dificuldades da tua vida. E Deus naquele dia envia um anjo. E o anjo vai até ali para tirar Elias do deserto. O anjo vai lá e diz: Elias, vem comigo, eu vou tirar você do deserto agora, a pedido de Deus. Antes, irmãos, o anjo traz a ele, dá a ele o que beber, dá a ele o que comer, e diz para ele o quê? Come e bebe, porque o percurso vai ser muito longo. Às vezes no deserto da tua vida, Deus não tem te tirado como você gostaria. O deserto dos teus problemas e das tuas dificuldades. Mas Deus tem enviado um anjo para lhe dar forças para continuar na jornada, como ele fez com Elias. Dando força para que ele pudesse continuar, para que ele pudesse ainda caminhar por um longo tempo. Deus às vezes não tem atendido às nossas orações, porque nós temos pedido, que nós queremos sair desse deserto, queremos sair da nossa condição, enquanto que Deus quer nos alimentar e nos dar força para prosseguir. Mais uma história sobre o deserto, e que você deve conhecer bem, que está lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Ache lá na sua Bíblia, Mateus, no capítulo 4. Dos versículos 1 ao versículo 11. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Para onde Jesus foi conduzido? Para o deserto Jesus foi conduzido. Verso 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Verso 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Jesus também passou pelo deserto. No deserto físico de Jesus, ele estava jejuando já por um longo tempo. No deserto físico em que Jesus estava, ele já estava debilitado. Já estava com fome, com sede. Ainda assim, ele manteve firmes os seus propósitos, o seu ideal. E a gente, às vezes, no nosso deserto, a gente, às vezes, se afasta do nosso ideal facilmente. Às vezes, por tão pouco, nós trocamos a certeza do céu por aquilo que nós comemos, por aquilo que nós bebemos, pelos lugares em que vamos, pelas pessoas com quem falamos, pelos relacionamentos que temos. O que eu queria nesta manhã, irmãos, mostrar a vocês e mostrar a mim é que os desertos às vezes são necessários. Às vezes nós precisamos do deserto na nossa vida, para que ele nos ajude, para que ele fortaleça a nossa fé, para que ele fortaleça o nosso espírito, para que ele nos ajude, porque talvez o caminho mais curto faça como faria com o povo junto com Moisés, os levasse à perdição, enquanto esse caminho mais longo pelo deserto pode ser difícil, mas pode lhe dar a certeza da salvação. Agora, o texto que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, volte um pouquinho na sua Bíblia lá em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Um pouquinho antes de Mateus, você encontra ali o livro de Abacuque, que diz o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava vendo a sua cidade sendo invadida, o seu povo sendo derrotado. Ainda assim, Abacuque faz uma declaração de que, ainda que todas essas coisas aconteçam, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu seja cometido por problemas, por doenças, ainda que aconteça o que tiver que acontecer na sua vida, que você tenha a mesma que Abacuque, que diz que ainda que tudo isso aconteça, eu ainda vou me alegrar no nome do Senhor. Há uma frase do livro Histórias para Aquecer o Coração que diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, ele é capaz de sentir a respiração quando a voz não pode ser ouvida por ser fraca demais. Existem aqueles que estão em nosso meio, que nós, como igreja, temos abafado. E essas pessoas às vezes estão vivendo num deserto, na solidão, nos problemas, dentro da igreja.
nós podemos ajudar uns aos outros. E ainda que isso não seja possível, nós podemos confiar naquele que sempre está ao nosso lado todo o tempo. O Deus que conduziu o povo pelo deserto e que ia à sua frente é o mesmo Deus que conduz a tua vida hoje. O Deus que enviou um anjo para que Elias fosse alimentado, para que ele tivesse forças para continuar na sua jornada, é o mesmo Deus que manda um anjo hoje, todos os dias, para te proteger, para te conduzir. O Deus que enviou os anjos que servissem a Jesus depois daquele momento no deserto, é o mesmo ao qual nós oramos hoje, pedindo por essas pessoas. É o mesmo Deus ao qual nós agradecemos por tantas coisas que tem nos dado. Deus não muda. Às vezes nós mudamos, nos afastamos, nós o deixamos. Deus não tirou em nenhum momento a proteção do seu povo. Enquanto eles caminhavam pelo deserto, em nenhum momento ele tirou a coluna de nuvem ou a coluna de fogo para dizer, sintam na pele um pouco, eu quero viver sem a minha presença. Por mais que aquelas pessoas murmurassem, por mais que aquelas pessoas reclamassem, Deus não se afastou deles em nenhum momento. A gente às vezes se afasta. A gente às vezes deixa. Isso é terrível. O Arnaldo vai cantar uma música, mas antes dele cantar, eu quero contar uma breve história para vocês. Um pai e uma criança estavam um dia ao ar livre, conversando. E a criança olha para o pai e pergunta, pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, querendo responder de maneira didática, tenta procurar algo que pudesse representar o tamanho de Deus. Ele olha para cima e então vê um avião que estava muito longe, muito pequeno. E aquele pai olha e diz para o filho, filho, eu vou te responder com uma pergunta. Aquele avião que vai passando lá longe, ele é grande ou é pequeno? O menino respondeu, pai, essa é fácil. É muito pequeno. O pai então pegou aquela criança e foi com ele até o aeroporto. Conseguiu entrar e se aproximou bastante de um avião. E ele fez a mesma pergunta de novo para o menino. Filho, esse avião, ele é grande ou é pequeno? E o menino falou, pai, ele é enorme. É maior do que o que eu imaginava. Entenderam? Quando nós estamos longe de Deus, Ele parece ser tão pequeno. Quando nós estamos afastados de Deus, longe, Ele parece tão diminuto. Nós não conseguimos ter a certeza, nós não conseguimos ver o seu semblante, nós não conseguimos entender o que Ele fala. Porque nós estamos tão distantes a ponto dele parecer pequeno na nossa vida. Agora, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos sentindo o seu abraço, Deus é enorme. Onde é que você está hoje? Você está perto de Deus? Você está longe de Deus? Seja onde você estiver, Deus sempre estará com você. Seja o tamanho que for o seu deserto, Deus sempre estará com você. Mas se aproxime dele, porque talvez é o que esteja faltando. Talvez falte você hoje, para que a alegria de Deus seja completa. Que Deus possa lhe abençoar. Às vezes o fato de estarmos aqui não quer dizer que ainda não estejamos faltando no reino de Deus. Salmos no capítulo 18, no verso 6 diz, na angústia
Invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Hoje é o dia de nos entregarmos, é o dia de clamarmos. Eu quero que você fique bem perto de quem está aí do teu ladinho. Passe o braço sobre essa pessoa, abrace quem está aí perto de você, para nós orarmos, reunidos, como uma família. Senhor, nosso querido Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque o Senhor tem nos mostrado, Pai, na tua palavra, tantas coisas importantes. Tem nos mostrado lições como essa do deserto. O deserto às vezes é necessário. O deserto que pode nos mostrar a tua presença, que pode evidenciar que o Senhor está conosco. É no deserto que nós podemos também sentir o teu anjo ao nosso lado, nos guiando, nos alimentando. Não nos retirando do deserto necessariamente, mas nos ajudando, Senhor, para caminharmos por ele, nos dando forças, para que possamos um dia, Senhor, sair desse deserto chamado terra e que possamos estar na tua presença para todo sempre. Senhor, que se alguma coisa temos errado e que precisamos voltar, que o deserto seja o momento em que possamos aprender disso, para que esta festa que já está preparada, nós possamos fazer parte dela. Fica, Senhor Jesus, conosco. Perdoa-nos e nos abençoa conforme a tua santa e bendita vontade. Nós rogamos em teu doce nome. Amém, Senhor.